Olá, meus queridos irmãos, a paz de Jesus na tua vida, que Deus te abençoe. Vamos dar início ao nosso vídeo, qual o tema já anunciado, mas antes vamos orar ao Senhor. Medita um pouquinho junto comigo na presença de Jesus. Eleva teu pensamento a Deus, que Ele é soberano e todo-poderoso. Amado Jesus, neste momento, Senhor, na tua presença, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, peço-te, Senhor, nos enche com o teu Espírito Santo, para podermos, Senhor, transmitir da tua parte e não da minha parte. Abençoa, Pai, cada um que vai assistir este vídeo. Senhor, que o Senhor possa mover o sobrenatural na vida de cada um. Obrigado, Jesus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Em nome do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Agora são 4:17 e, como eu tinha prometido, mais um vídeo a transmitir na rede social. Qual o tema deste vídeo é: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí o irmão deve ficar se perguntando, ou a irmã, por que o tema deste vídeo é este? Porque na verdade nós todos somos por natureza terrena, enquanto não encontramos Jesus e andamos com Jesus, somos pecadores. Eu quero estar lendo algo de minha inspiração através do Ser Supremo, o Espírito Santo, que nos dá entendimento e capacidade para entender um pouco do que nós estamos estudando para nos edificar. Diz assim: somos pecadores por natureza terrena. Nascemos no pecado, longe da lei espiritual. Somos criaturas sem Jesus em nossas vidas. Você pode abrir a Bíblia e pesquisar que enquanto nós não encontramos Jesus, nós somos errantes e pecadores. Mas Jesus veio para que possamos deixar o pecado, as forças da carne e nos aproximar do Mestre na sua verdade, no seu ensino, aonde propriamente sempre nos ensinou como é que devemos ser um cristão. Porque se eu não me esforçar para ser verdadeiramente do jeito que Jesus me ensina, pouco adianta eu querer ser um cristão ou até mesmo querer levar a mensagem, porque eu tenho comigo que quando a gente leva a mensagem, a gente tem que ser o testemunho desta mensagem. Temos que viver esta mensagem, nos esforçando num tempo novo, o tempo da graça. Não podemos viver mais no tempo da ignorância, aonde muitas coisas Deus permitiu que acontecesse para que
viesse a cumprir a sua santa mensagem para os nossos dias, que são hoje. Dias muitas vezes abreviados, para podermos suportar esses dias. Veio Jesus para dar a sua vida por cada um do ser humano, aquele que é Jesus. Então, a origem do pecado, meu amado, pecado, para nós entendermos o que é o pecado, nós temos que conhecer o pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, a Jesus. Isso é pecado. O que não está em comunhão com Jesus é pecado. Mas você pode se perguntar, tudo é pecado? Não, nem tudo é pecado. O ser humano, ele tem coisas que ele tem que viver como ser humano, mas tem coisas que não dá para viver mais. Não dá. Se estamos vivendo desordenadamente errado, Jesus não chegou. Aqueles que Jesus chegou, ele tem que mudar. Primeiramente é o caráter. Segundo é entender o sacrifício de Jesus e a bondade dele para nos ensinar a melhor forma de vida. Então, o primeiro pecado se encontra em Gênesis, capítulo 3. Preste bem atenção, isso não mudou, que é o pecado original de todo o tempo até os dias de hoje, a desobediência. Por que a palavra de Deus ela fala muito de obediência? Porque é sinal que quando estamos desobedientes, não estamos agradando a Deus. Mas quando entra a obediência, nós temos que tentar viver a obediência de acordo com Jesus Cristo, com os ensinos que Ele tem para nós no novo sacerdócio, na nova aliança. Veja bem, a velha aliança não nos salva, não nos tira do pecado. Só a nova, o novo pacto é que nos tira do pecado, pelo sangue expiatório de Jesus, para que possamos sim ter a abundante graça em nossa vida. A graça hoje em dia ela tem sendo confundida em fazer absurdos, viver em pecado, sendo que isso não nos leva a pecar. A graça nos ensina a viver fora do pecado. Então, se nós vivemos de acordo com nossos pensamentos, desejo, achismo, dono de nossa própria vida quando estamos longe de Cristo, isso não é a vida que Jesus tem planejado para nós. Vejamos muitos escândalos que têm acontecido. Escândalos. Eu andei falando há uns vídeos anteriores, sem saber de nada. Sem saber. Qual um dos vídeos é mencionado? O altar tem que ser santo. O altar palpável é uma coisa, mas o altar espiritual que somos nós, Jesus em nós, é diferente. Somos novos em Jesus. Então, esse altar, esse templo que somos nós, ele não pode estar no pecado. Ele não pode estar voltado para as coisas
que desagradam a Deus. Por que a Bíblia ensina que nós temos que vigiar até mesmo nossos pensamentos? É ensino de Jesus. Corpo, alma e mente. Mas eu pergunto, se ainda temos feito obra e dizemos que temos feito obra pecando, eu não digo que o ser humano não peque. Eu não digo que ele não vai ter um deslize. Mas uma vez eu erro, segunda vez eu erro mais um pouquinho, mas a terceira vez eu tenho que analisar o que está acontecendo. Será que eu me converti ou me convenci? Será? Eu não preciso nem citar nomes aqui de escândalos que têm acontecido pelas redes. Eu vejo que o ministério responsável tem que exortar, tem que dar uma punição, porque Deus não se agrada de coisas erradas. Eu não estou aqui nem falando placas. Eu estou falando aqui seres humanos que permite pessoas continuar errando. Aí o ministério não aceita mais, vai para outro ministério, é abraçado como se não fosse nada, que não tivesse nada acontecido. Mas isso tem acontecido frequentemente. O que a gente fala aqui? A mão de Deus vai baixar em alguns ministérios, é porque ele não se agrada da forma que o cristão está vivendo. Não é desta maneira que agrada a Deus, pecando desordenadamente, livremente. Ainda o pior é que usa o evangelho e dizer para as pessoas que não conhecem a graça. Mas então que Jesus foi criado agora, porque o Jesus que eu conheço é aquele Jesus que não tolera pecado. Ele ama o pecador, como diz a Escritura, mas não tolera o pecado. Então o que temos que pensar? Que se Jesus chegou com a graça e trouxe um fardo mais leve para nós, por que nós fizemos esse fardo pesado conosco mesmo em relação a muitos acontecimentos? Se eu sei que Jesus está na minha vida, eu sei que Ele está me ensinando, Ele está me capacitando, Ele não me coloca dúvida, o Espírito Santo me adverte se eu estou errado, se eu estou certo. Então o Espírito de Deus não chegou. Não chegou. Então o que eu quero dizer? Agora, nós estamos na presença de Jesus. Ele pagou um alto preço para nós podermos estar na presença de Jesus. Por que a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé, vão estar matando achando que estão fazendo serviço sagrado, ou vão estar vivendo de qualquer maneira achando que está tudo certo? Tem punição para essas pessoas, sim. Cada coisa que a gente faz há uma consequência. Mesmo se nós pecar na carne ou não pecar no espírito, mas se peco no espírito também vou ter consequência. Eu fico imaginando, meus amados, por que o ser humano vive uma enganação espiritual? Aí fala que Deus se esqueceu, que Deus não está na causa, que Deus não deu um alívio. Mas é o ser humano que busca com as suas próprias mãos. Temos que vigiar a qualquer momento,
qualquer situação. Diz a palavra de Deus em Isaías, da nossa Bíblia, Isaías 53, 4. Glória a Jesus. 53, 4 diz assim. Amém. Diz assim, olha o que Isaías já estava escrito no livro. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que maravilha! Então, se hoje nós temos o exemplo de Jesus, nós temos que nos esforçar para viver de acordo como Jesus. Uma coisa é aquele que está chegando hoje, que não conhece a verdade nem o caminho de Deus. Mas outra coisa é aquele que já é cristão há bastante tempo e vive errando. Não tem limite do seu eu. A Bíblia nos ensina que devemos examinar a nossa consciência, o nosso caminhar com o Senhor. Será que está tudo certo? Será que eu não sou mais um que está no mesmo caminho para cair? Só vai cair, meu amado, aquele que é desobediente. Aquele vai cair. Porque Deus não vai permitir. A palavra dele é santa. Nos ensina a buscar a santidade, a viver de acordo com o seu plano. Muitos dizem seu propósito, ou muitos dizem a sua vitória, porque a vitória é vivermos como Jesus ensinou para viver. Essa é a grande vitória. Passou disso, meu amado, é que nem Salomão escreveu, tudo é vaidade. Tudo vai ficar nesta terra, tudo vai perecer. Mas o novo espírito do homem que teme a Deus é renovado. É renovado todos os dias, desde que a pessoa seja obediente e se esforce para fazer da forma que Jesus quer que façamos. Se ele diz que o fardo é leve, não tenho por que eu fazer um fardo pesado para a minha vida, então a palavra dele é mentirosa. Mas a palavra dele é verdadeira. Só ele é verdadeiro para nos ensinar, para nos dar um bom caminho. Está lá em Jeremias 6,16. Perguntamos: qual é o melhor caminho? E aí o Senhor responde: o melhor caminho é esse. Mas muitos dizem assim: eu não quero esse melhor caminho. Paciência. Temos que querer o melhor caminho. Se somos cristãos, o melhor caminho é Jesus Cristo. A vida eterna. A vida depois desta vida carne, terrena, que é a vida que está preparada para nós. Eu não tenho outra mensagem para trazer para você sobre advertir
que temos que sim nos arrepender verdadeiramente dos maus caminhos, mas sim viver um caminho justo, alegre, em paz, que vale a pena. Antes a gente buscava coisas, preenchimento em coisas, situações que não levou a nada. Hoje, cristãos, só podemos dizer que Jesus chegou e nos preencheu, nos transformou para quê? Para viver abundantemente na sua graça, não em pecado, não em doutrina criada por homem. Acorda, Brasil! Acorda! Desperta, tu que dormes! Por que o país está um caos? Porque o ser humano não tem se voltado para Deus, não tem temido a Ele, não tem obedecido, não tem feito aquilo que o Senhor Jesus tem planejado para cada um. Mas aquele que conhece o melhor caminho, vive no melhor caminho. Não existe vários caminhos, não. Existe só um caminho. Um caminho justo. Um caminho glorioso. Que essa glória nós vamos alcançar naquele dia. Sejamos todos glorificados na presença de Jesus. Se assim nós continuarmos a não errar. Porque errando nós vamos para a sepultura e vamos perder a nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus tem preparado moradas. Então o que a gente tem que fazer aqui? Conquistar essa morada. Chegar diante do rei e dizer: aqui estou, Senhor. Julga-me conforme as minhas obras. Aí Jesus prontamente vai nos julgarmos. Mas o jugo dele vai ser brando. Se tivermos que ir para os céus e ficar com o Senhor para sempre, nós vamos. Mas se tiver que ir para o lago de fogo, vamos ir. Mas nós temos que nos esforçar. Eu quero estar lendo mais uma passagem que está em João 16, de 1 a 7. Glória a Jesus. João 16. Que diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. O que ele está dizendo para não escandalizar? Expulsai-vos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Aí entra aquela passagem que diz assim: não suportarão a sã doutrina. Aí vão te expulsar. Quem está caminhando com Jesus. E vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim, diz Jesus. Diz Jesus. Não conheceram. Estão com os olhos vendados, vivendo a graça erradamente. Que é viver pecando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, não buscando informações espirituais, se santificando, se preocupando com a sua salvação. Diz assim: mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vós lembreis de que já vos tinha dito, que eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza.
Todavia vos digo a vós a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, meus amados, aqui diz que nós temos discernimento de ser certo. Ele nos ajuda a não errar. Ele nos ajuda a sermos melhores em Cristo, a não mais ter os hábitos antigos da criatura, mas assim, filhos de Deus, vivendo de acordo com a vontade do Pai. Muitos têm caído em pecado porque estão brincando, eu falei nos vídeos anteriores, estão brincando com a verdade de Deus. Deus vai descer a espada, porque Ele não tolera brincar com a sua mensagem. Mas eu quero dizer para você, se você está desconcertado ainda com o Senhor, ainda dá tempo. Ainda muita máscara vai cair. Eu já tinha citado anteriormente, estou falando pela autoridade do Espírito Santo de Deus, que Ele me revela que muitos ainda vai ser tirado a máscara. Porque Ele está passando a peneira e está peneirando aqueles que estão verdadeiramente fiel à palavra, fiel ao Evangelho, e não viver conforme a organização A ou B quer que viva. Nós não estamos aqui, a palavra de Deus não está aqui medindo o homem, não. Ela está aqui sim, pelo Evangelho a ser vivido de acordo com a mensagem de Jesus. Não há homem que vai te salvar. Não há homem que pode te garantir uma salvação. A salvação vem de Jesus Cristo, ainda dependendo do teu esforço. É isso. Sabe que o que mais me entristece, irmãos, que o mundo cristão era para ser o exemplo do Evangelho, mas não. Tem escandalizado, tem blasfemado o nome de Jesus. Mas não é eu que julgo. Eu estou aqui dizendo para você que muitas coisas ruins ainda vão acontecer. Mas você tem tempo. Se eu estou desconcertado, eu também tenho tempo ainda e me esforço para ser melhor. Não é eu falar para você e esquecer de mim, não. Porque eu não sou o dono da verdade. A verdade é de Jesus. Não adianta falar bonitinho. Não adianta ter um grande templo, uma placa. Nada disso vai resolver. Porque o objetivo de Jesus é ir de fazer e o ir de não levar em nada. Anunciar a salvação, as boas novas. De graça tu recebeu, de graça tu deve fazer. É isso. Examine a Escritura. Não deixa alguém te enganar, não. Não deixa alguém te passar para trás, não. Sabe por que muitos não falam a verdade? Porque eles não vivem uma verdade. Quem não vive verdade não vai falar a verdade. Só quem vive e se esforça para viver a verdade de Deus é que vai poder falar, que vai ser um bom testemunho. Qual é o bom testemunho? A verdade do Espírito Santo na tua vida. Esse é o verdadeiro testemunho. Talvez você vá lá e compra um feijão ungido, talvez você vá lá e pega uma garrafa de água ungida. Talvez você tenha que subir um monte porque não se sente mais à vontade com Deus. E quando Jesus disse entra no teu quarto e ora, e aí? Não vale? Não estou aqui fazendo apologia de certo e errado como é que você deve viver. Mas não adianta botar uma saia, não adianta viver só de calça
o coração está danificado, está podre por dentro, fala mal dos outros, cuida da vida dos outros, não tem uma vida em santidade. Vigia. Vigia. Não estou fazendo apologia, não. Estou trazendo a verdade de Jesus para nós. O que Jesus mandou fazer, mandou. Temos sim que nos esforçar para fazer. Porque ele disse, a porta é estreita. A porta é estreita de que tempo a tempo? Quando ele veio nos ensinar, a porta se tornou estreita para nós. Ah, mas e a graça, o fardo não é leve? É. Mas para ser leve temos que ter o Espírito Santo de Deus em nós. Sem ele não vai ser leve, não. Não. Não vai acontecer. Jesus não vai estar se não tiver o Espírito Santo. Porque é o Consolador. É o mesmo Jesus. Se eu estiver nele, ele vai estar em mim. Essa é a verdade. E eu estou nele para quê? Vamos colocar no lugar de Jesus. Se Jesus está em mim, para que ele está em mim? É para mim viver da forma que ele quer ou da minha forma que eu quero? Tem coisa errada. Temos que viver da forma que Jesus quer. Essa é a realidade, meu amado. Não tem outra. Mas assim, vamos ficar por aqui. Eu vim trazer essa mensagem para nós continuar refletindo sobre as nossas atitudes. Somos falhos? Sim. Mas temos que pedir força para o Senhor para nós sermos melhores. Não podemos retroceder, não. Temos que ir avante. Marchar. Marchar. Não é a placa que vai salvar. Não é o pastor que vai salvar. Não é o ministério que vai salvar. É a palavra de Deus. Conforme você vive. Palavra de Deus. E o Espírito Santo tem que estar em nós. Senão, vai ficar da mesma forma. Vai viver enganado e vai enganar os outros. Jesus é assim. Eu me esforço para ser melhor. Mas você também pode. Jesus te ama, eu te amo. Mas o amar é advertir pela mensagem espiritual de Deus. Esse é o verdadeiro amor. Jesus não tolerava, mas ele trouxe a mensagem e amou todos, não foi? Então você tem que defender a mensagem e dizer, não, tu tá errado, vai pro inferno, acabou. Ah não, vai, continua assim que tu tá indo bem, meu amado. Te esforça. Ou tu é uma benção. Ah, tu é uma benção? Show de bola, continua na presença de Deus. Não sai. Amém? Graças a Deus, vamos orar. Jesus, te agradeço, ó Pai, por essa mensagem, por este carinho que o Senhor tem por nós, por esse amor, por essa permissão, Pai, que o Senhor tem feito e vai fazer muito mais para aqueles que te buscam, para aqueles que te adoram, para aqueles que observam, Senhor, os teus caminhos. Senhor Jesus, abençoa cada um que vai olhar esse vídeo. Abençoa eles, Pai. Refrigera a sua alma. Dê conhecimento, dê alegria, paz. Porque tudo isso é frutos teu, Pai. Então, Jesus, que não seja diferente. Venha, Senhor, de encontro a cada lar, cada irmão, cada irmã. Todos, Pai. Abençoa a nossa nação. Guarda-nos, Senhor, das trevas. É isso que eu te peço, Jesus. Amém. Em nome do Espírito Santo. Graça e paz. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus.